Olá pessoal, André, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo agora falando um pouco do fósforo, talvez dos nutrientes mais complexos de se trabalhar na agricultura. Lembrando de se inscrever, dar um like, compartilhar com os amigos esse vídeo. Além do canal do YouTube, nós também estamos estreando o nosso site, www.agptreinamentos.com.br. Dá uma passada lá, sempre vamos estar atualizando com informações legais. Lá nós teremos o portfólio, né, dos treinamentos disponíveis, da parte de consultoria também. Então conto com o apoio de vocês aí, beleza? Então vamos lá, nós vamos falar do fósforo. Então, para a gente continuar aqui, o elemento fósforo é um elemento químico pertencente à família 15 da tabela periódica. O elemento é essencial para os seres vivos, né? Porque ele compõe aí membranas ácido nucleico, né? RNA, DNA, ossos e dentes, né? Então é bastante importante o elemento. Qual que é o papel do fósforo, né? Além do papel estrutural, o fósforo é essencial para os seres vivos, né? Ele é constituinte do ATP, que é energia para a planta. O fósforo é um elemento químico importante porque ele também está presente na composição do fosfolipídios, que são parte essencial das membranas. E para as plantas, o fósforo é um nutriente que auxilia no crescimento. Então, é um elemento muito importante para a planta. E qual que é o papel dele no solo, né? Então, lembrando, o fósforo é absorvido pelas plantas na forma inorgânica, né, mineral, que tiver presente na solução do solo. Então, o fósforo presente na matéria orgânica ele não está disponível para a planta para ser absorvido. Então, é necessário passar pela ação de micro-organismos para se transformar da forma orgânica e ir para a forma inorgânica. E no solo, como é que o fósforo está disponível? Né? Vários fatores afetam a disponibilidade do fósforo para as plantas. Um é o teor de argila, o outro são os próprios níveis de fósforo que estão no solo. O pH influencia muito, né, como ele já viu no nitrogênio, e a matéria orgânica do solo também. Falando em pH aqui, né, falando de nitrogênio, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo do nitrogênio, se quem não viu, para entrar lá para dar uma olhadinha, que ele complementa muito esse vídeo aqui também. Esse é o ciclo, né? Como é que o fósforo se comporta no solo. Então isso é muito importante a gente estar ciente dessa informação, porque o fósforo que está na planta, né, que vai para a planta, é o que está na solução do solo. Como é que a gente faz para ter esse fósforo na solução do solo? Fontes inorgânicas, né? Então tem a mineralização de micro-organismos, que faz com que esse fósforo orgânico vire mineral e vá para a solução. Da mesma forma, existe imobilização do fósforo mineral voltando para fósforo orgânico, então imobiliza. Tem uma fonte mineral que a gente trabalha na adubação, né? Que ocorre a solubilização dele, ele vai para a solução do solo. E existe também algumas perdas, não são muitos, mas são relativos à erosão e à lixiviação. Grande questão do fósforo são essas reações que ocorrem no solo, que eu vou falar um pouquinho mais agora. O fósforo na solução do solo ele está disponível para a planta na forma dos ânions H2PO4 e HPO4. O fósforo lábio consiste numa fração de fósforo que não está prontamente disponível para absorção, né? Então ele mantém um equilíbrio com a solução do solo, disponibilizando o fósforo à medida que ele é absorvido, mas ele fica absorvido, né? Ao passo que quando eu tenho o P não lábio, ele está numa fração irreversivelmente fixada. Então, tanto o lábio como o não lábio, eu tenho o problema de ter um fósforo que não está disponível para a planta, como está o que está solúvel. Voltando aqui. Solúvel, lábio e não lábio, tá? Então, o que está na solução e o que está lábio, a gente ainda consegue ter esse vai e vem aqui, né? De acordo com várias características do solo, como argila, pH, então vai influenciar muito isso daqui.
E da mesma forma, o lábio ele entra em equilíbrio com o não lábio, que é a famosa fixação, né? Essa liberação aqui, gente, é muito complexa, tá? Depende de muitos fatores. Essa aqui não, essa aqui acontece muito fácil. Continuando com as perdas, né? A fixação do fósforo é a maior, é o maior problema que nós temos, né? Porque ele tem baixa mobilidade no solo e ele tem a presença muito relevante dos solos tropicais, porque eles têm muito teor de óxido de ferro e alumínio, que eles têm, e o fósforo tem uma grande afinidade com eles e formam fósforo insolúvel, que aí ele fica lá na fração não lábio. A erosão, né? Então, falta das práticas de proteção, chuvas intensas, então pode ocorrer erosão. Então, a erosão também é um fator de se perder fósforo. Fixação, né? Que é o principal problema do fósforo, né? Ocorre por causa de condições climáticas, uma elevada presença de óxido de ferro e alumínio e uma baixa fertilidade do solo, que está relacionado a esses dois elementos. Tenho também uma apresentação, um treinamento, onde a gente fala sobre análise de solo, né, como interpretar as análises de solo e como a gente saber se esse ferro e esse alumínio, principalmente esse alumínio aqui, ele está prejudicando a nutrição das plantas. Então ela fica fixado nesses óxidos, fazendo que o nutriente fique indisponível. Você vê, ó, 0,1% do fósforo presente no solo está disponível para a planta absorver. Por isso que o fator de absorção do fósforo ele é muito baixo. Por isso nós precisamos colocar aí quase 100, 120 quilos de fósforo por hectare no plantio, sendo que a planta necessariamente vai usar 20%, né, dessa quantidade, se tudo correr bem. Um dos fatores é esse aqui, né? É o pH. Então, naquela outra tabela eu vou mostrar mais para frente, mas aqui mostra bem, né? Tem o primeiro vale aqui nos 4,5%, mas não é legal, tá? Não é legal. O legal é trabalhar nesse vale aqui, que é um pH entre 6,5 e 7, porque aí a gente não tem a fixação do fósforo, nem pelo alumínio, né, quando ele é um pouquinho mais ácido, e nem pelo cálcio, quando é um pH mais corrigido, tá? Que já não é tanto um problema que nós temos no Brasil. O problema nosso está aqui, ó, nesses dois aqui, tá? Então o grande problema do pH é isso aqui, ó, né? Então nós precisamos trabalhar para a gente realmente ter esse fósforo disponível para a planta. E as fontes, né, que a gente tem de fósforo, né? Que fontes que nós utilizamos para fazer adubação? Nós temos alguns fósforos aqui, né? O totalmente acidulado, né? Que é o super simples, o super fosfato triplo. Os fosfatos de amônio, né? Que eu falei lá no nitrogênio, o MAP e o DAP, né? Que a gente usa primordialmente por causa do fósforo, o MAP. O amônio aqui, né? A porcentagem de nitrogênio a gente considera na conta, mas não é primordialmente colocado. E temos também os fosfatos naturais, Baiovar, Arad, Gafsa, o fosfato de Araxá, de Patos de Minas. Então, ele é um tipo de fósforo que ele tem uma liberação mais lenta, então a gente precisa ter bastante cuidado na hora de trabalhar, porque ele não é uma fonte prontamente disponível, apesar de ter um custo bem mais baixo por ponto de fósforo. Como eu falei lá, o superfosfato simples, superfosfato triplo, com as quantidades de fósforo aqui, o MAP e o DAP. O mais usado hoje em plantio é o MAP, né? O triplo é muito usado em formulações e o simples ele é bastante interessante porque, como falou lá, ele tem enxofre e cálcio também junto, que pode auxiliar na adubação, né? Então lembre-se da lei do mínimo, né? Às vezes não é só o fósforo que é o seu problema. O seu problema pode ser outros nutrientes também que está limitando sua produção. Também temos os termosfosfatos, né? Que são o diorim, né? Fosfatos naturais e os naturais reativos, que nós comentamos ali no slide anterior. Então, como que a gente pode prevenir, né, as perdas do fósforo? Então, os manejos que a gente trabalha para diminuir a fixação, né, a precipitação do fósforo no solo,
e aumentar o uso das plantas é a correção da acidez do solo, tomar muito cuidado com a inter-relação entre nutrientes, né? Então, mais nem sempre é melhor, tá? A gente toma muito cuidado, que o balanço entre nutrientes é importante. A prática da fosfatagem, então a gente tem que trabalhar essa questão da fome do solo. Adição de matéria orgânica é uma forma de você proteger o fósforo também lá no solo. Uso de plantas mais eficientes em extrair fósforo, né? Principalmente quando a gente pensar em plantas de cobertura, melhorar o ambiente do solo. Fósforo precisa ser aplicado localizado, quanto mais você espalhar ele no solo, você tá trabalhando contra, né, essa questão. E os fertilizantes protegidos. Então, vamos falar um pouquinho dos fertilizantes protegidos, né? Então, com relação aos fertilizantes fosfatados, nós temos os convencionais, né, que é o MAP, DAP, super simples, solúveis em ácido cítrico e os fosfatos naturais. Então, tá aqui os que a gente usa comumente na agricultura. Tem também uma classe que são os inibidores de fixação, que são alguns produtos que trabalham modificadores de pH, então a gente sabe que o pH ácido prejudica. Então, se eu tiver alguns modificadores de pH, principalmente em volta do grânulo, eu vou proteger esse fósforo. E sequestradores de cátions e bloqueadores, né? Normalmente esses dois métodos aqui eles trabalham juntos. A liberação controlada, né? Quando você tem algumas substâncias que inibem, diminuem a liberação desse fósforo. E os sinérgicos, que pode ser a questão dos bioestimulantes, substâncias úmicas, o magnésio, um elemento sinérgico, e solubilizadores de fósforo. Também temos os quimicamente modificados, que são muito pouco utilizados, os blends e multifuncionais também, que são diferentes tecnologias. Então, os inibidores de fixação. Então, são ácidos orgânicos, úmicos e fúlvicos, que eles são capazes de trocar cátions, são bloqueadores dos sítios de absorção do fósforo, reduz a precipitação do fósforo, formam compostos contendo ácidos orgânicos e fosfatos. Então aqui, ó, ácidos orgânicos auxiliam na questão da solubilização desse fósforo, estimula a microbiota do solo, então micro-organismos ajudam também no processo de solubilização do fósforo e também são precursores hormonais que estimulam o enraizamento e a mais rápida absorção do fósforo. Fosfatados sinérgicos, né? Então são fertilizantes convencionais com adição de nutrientes, né? Então pode ser usado nutrientes, micro-organismos, nanopartículas, bioestimulantes e fontes de ácidos orgânicos. Uma associação bastante comum é fósforo e magnésio, né? Antigamente tinha o Fosmag aí da antiga Maná, batia muito em cima dessa questão, né? Para aumentar a absorção e eficiência. Então, desliberação controlada também, que são fertilizantes revestidos por polímeros ou enxofre elementar, né? Aqui tem uma fotos mostrando essa questão. O revestimento controla a penetração de água e diminui a taxa, né? Controla a taxa de dissolver o fertilizante e também controla o tempo de liberação. Também pode ser feito com aditivos e polímeros, tá? Então aqui a nossa famosa tabelinha, já mostrei ali atrás, mas aqui é importante mostrar, né? Reafirmar a questão da eficiência do fósforo em pH 6,5 7. Então vocês vejam, pH em 4,5 eu tenho 30% de eficiência do fósforo, pH 5, 32, 5,5, 40, 6, 50, aí para 6,5 dá um pulo, vai para 100, 7, 100. Então, gente, nós temos que pensar não só em adubar, mas em trabalhar o nosso solo, principalmente corrigir o pH do solo. Aqui é uma tabelinha que eu acho bastante interessante, todo agrônomo que trabalha com nutrição deveria ter ela no bolso. Se vocês tiverem interesse que eu envie essa tabelinha para vocês, entra no site, deixa o recado lá, que é a tabelinha, que eu mando para vocês essa tabelinha aqui. Então mostra o que? O MAP e o DAP, né, ó, fosfato natural, fosfato simples, superfosfato, MAP, DAP, eles não são compatíveis com cal, virgem, hidratada, calcário calcinado e calcário. Então tomar muito cuidado em fazer calagem muito em cima da fosfatagem, por exemplo. Você está dando um tiro no pé aí, você vai estar perdendo dinheiro com isso.
E também a mistura desses produtos com escórias e termofosfato. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado com essa questão aqui para não perder, né? O adubo hoje é muito caro, é um insumo bastante caro, nós precisamos tomar muito cuidado. Então nas plantas, como é que o fósforo é absorvido? A planta absorve o fósforo por difusão, ou seja, diferentes gradientes de concentração, nessas duas formas, H2PO4- e HPO4 tá? Lembrando da função deles, que é a síntese de ATP, ADP e NADP, né? E na divisão celular. Então, crescimento, armazenamento e transferência de energia. Então, fósforo é fundamental para a planta se desenvolver. Micro-organismos solubilizadores de fósforo também são importantes. Eles liberam alguns ácidos orgânicos que têm a capacidade de liberar o fósforo absorvido nos minerais de argila, nos óxidos de ferro e alumínio tornando disponível. Né? Então, ferro e alumínio um pouco mais complexo, tá? Demora um pouco mais. Então, você tem que ter a questão do pH também controlado, matéria orgânica, para que esses micro-organismos tenham bastante condições de estar produzindo. Também é muito importante em solos muito intemperizados, porque tem uma quantidade de óxido de ferro e alumínio muito em sua estrutura. Então aqui são alguns exemplos, né? Os bacilos são os mais utilizados. Pseudomonas também tem um uso bastante interessante. Rhizobium, alguns tipos de Rhizobium. E alguns fungos como Aspergillus, Penicillium e os fungos micorrízicos. Esses daqui também muito importantes para a questão de liberação do fósforo. Beleza, pessoal? Então, próximo vídeo, potássio, não percam. Mais uma vez peço para vocês se inscrevam no canal, deixa o like, comenta, deixa algum comentário que achar legal, interessante. Se não concordou com alguma coisa que eu falei, ou se achou alguma coisa legal, deixa o comentário aí. Então conto com vocês aí. Na próxima semana a gente tá postando o vídeo de potássio. Abraço!